Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente quinta-feira, que Deus abençoe nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Faz muito frio aqui em São Paulo, né, nesses últimos dias, principalmente ontem. Hoje deu uma esquentada, saiu um solzinho, mas continua frio, né? E hoje também marca o primeiro treinamento de Hernan Crespo como novo treinador, novamente, da equipe do São Paulo, né? O São Paulo que já, como eu falei para vocês nos últimos vídeos, já teve alguns jogadores que estavam, né, no departamento médico treinando durante esta semana, mas hoje todo o grupo, né, volta aos treinamentos e aí a gente segue, né, preparação para o restante da temporada. O Crespo, né, na sua entrevista coletiva, né, de chegada, falou que tem que dar uma atenção urgente ao Campeonato Brasileiro e não é para menos, né? O São Paulo está neste momento a apenas um ponto da zona de rebaixamento. Estamos aí nas oitavas da Copa do Brasil, estamos também nas oitavas da Libertadores. Obviamente, se a gente conseguir buscar um título, ótimo, maravilhoso para a nossa história, para o nosso ano, mas também não pode vacilar aí no Campeonato Brasileiro, né? Porque às vezes fica priorizando, vamos em busca de um título, prioriza só Copa, e lá na frente é eliminado, olha pro brasileiro, tá ali na zona de rebaixamento, tá 2 pontos da zona, realmente fica complicado, né? Não dá para ficar vacilando ali neste momento da temporada, né? Então apenas a 1 ponto, e o Crespo falou sobre a urgência, né, que precisa entregar ao Campeonato Brasileiro. Eu achei ótimo isso aí, até porque é uma mancha, né? Seria uma mancha gigantesca na nossa história, o rebaixamento aí para a Série B. Fechado? Galera, vamos trazer as atualizações de hoje. Tivemos aí o veredito, né? Vocês lembram bem da situação do Bobadilla, né? Que tinha sido acusado de xenofobia. Isso foi comprovado e foi dado aí, né, o veredito pela Conmebol. A gente imaginava que pudesse ser uma punição até um pouco severa, né? Mas foi uma multa de cerca de $15 mil. Para o que aconteceu, eu achei totalmente fraca essa punição, rapaziada. $15 mil ali o São Paulo, ou então o próprio Bobadilla, que acredito que é o que vai acontecer, faz o pagamento e não acontece nada, né? A gente falou sobre uma situação muito grave, né? Sobre um crime, inclusive, e eu achei essa punição aí bem fraca a respeito, né, do que a gente estava imaginando que pudesse acontecer, o jogador ficar de fora aí durante algum tempo das competições, mas isso não aconteceu, tá bom, galera? Então, por enquanto, isso está encerrado. $15 mil, acredito que o Bobadilla, né, que vai pagar, não o São Paulo, mas isso aí está neste momento encerrada esta conversa, fechou? Então, só para vocês ficarem aí atualizados. Galera, São Paulo segue de olho no meio-campista Reinier. O jogador foi aí apresentado, né? O nome do jogador foi apresentado agora ao Hernan Crespo, né? O Crespo chegou, pegou toda aquela planilha, vamos dizer assim, dos jogadores que temos no elenco, jogadores que temos aí nas nossas categorias de base. Inclusive, né, na última partida sub-20 do Campeonato Brasileiro que o São Paulo venceu, estiveram presentes Mike, Henrique, Ian Francisco. 2 representantes da comissão técnica do Crespo estiveram lá no centro de treinamento Laudo Natel, o CT de Cotia, e acompanharam a partida, né? Então o Crespo já está se habituando aí, analisando o elenco e também analisando a base, né? Para aí sim agir no mercado de transferências, mas foi identificado sim a possibilidade aí de contratar um meio-campista já na época de Zubeldia, né? Agora com o Crespo isso segue aí interessando e o São Paulo está de olho no Reinier, não só o São Paulo, né? O Atlético Mineiro também enviou uma proposta de empréstimo, né, galera? O Reinier será emprestado, né, pelo Real Madrid. O jogador está fora do planejamento. Real neste momento está disputando, né, o Super Mundial de Clubes, inclusive joga hoje contra o Salzburg. E aí nós estamos de olho no Reinier, que já foi declarado aí, né, o Xabi Alonso chegou e já foi declarado que o Reinier não faz parte do planejamento para a temporada e entra no último ano de contrato, né? Então poderia ser ali, quem sabe, um empréstimo com uma opção de compra, ou então quando acabar o empréstimo o jogador já fica em definitivo, né? Neste momento, no Brasil, São Paulo e Atlético Mineiro estão de olho, né? São as duas principais equipes interessadas. Vale destacar que o Reinier passou por muitos empréstimos no futebol europeu. Jogou no Borussia, lá na Alemanha, jogou na Itália, jogou em outros clubes também do futebol espanhol, além do Real Madrid, e não acabou se firmando em nenhuma dessas equipes. Ainda é muito jovem, 23 anos de idade, tem muita linha para queimar, tem muito talento, tem muito futuro, não deu certo na Europa, mas isso não significa que pode não dar certo aqui no futebol brasileiro. É um jogador que para mim se encaixaria bem nesse time do São Paulo. Acho sim que seria uma contratação interessante. O Tricolor segue aí ativo e segue atento, né, à possibilidade de trazer o meio-campista, né? Vamos aguardar. O jogador está no Brasil neste momento, né?
não por conta de negociações, ele já viria, mas também está treinando, né, melhorando aí a sua parte física e pode permanecer por aqui no futebol brasileiro. São Paulo tá, de olho e para mim seria uma contratação de peso. Fechou, rapaziada? Outra situação de hoje, né? De hoje, saiu agora há pouco aí essa notícia, mas essa eu não vou nem colocar como muito difícil, vou colocar mais que muito difícil, como um quase impossível, né? É um jogador que já tá no radar de São Paulo já faz muito tempo, desde que ele jogava no Grêmio aqui no futebol brasileiro. São Paulo já tentou a sua contratação, já ficou de olho, mas acontece que o jogador foi vendido ao Porto, né, de Portugal, foi assim um grande jogador durante muito tempo, inclusive chegando a ser convocado para a seleção brasileira, sondado por grandes clubes do futebol europeu. Acontece que o Porto estava no Mundial de Clubes, estava porque ele já foi eliminado ainda na fase de grupos, né? O Porto estava no grupo A, o grupo do Palmeiras, e quem passou foi o Palmeiras e o Inter Miami, né? O Porto foi eliminado, já voltou para casa, chegou a Portugal cercado de protestos, de muita vaia, e aí o presidente anunciou, o treinador e 8 jogadores estão aí de saída. E entre esses 8 jogadores, além do treinador, né? O cara vai fazer uma reformulação grande, né? Porque o Porto ser eliminado ali na fase de grupos, não disputou também o Campeonato Português, foi um grande vexame, né? Segundo ele. E aí, treinador já vai, tomar o rumo de saída e 8 jogadores. Entre esses 8 jogadores está o brasileiro PP. É um jogador que atrai interesse do São Paulo, já tem muitas janelas de transferências. Pela situação, eu acho muito difícil, não pelo interesse do PP, mas pela parte financeira, né? Um jogador que, como eu falei para vocês, já foi até convocado para a seleção brasileira, já foi eleito um dos melhores jogadores de Portugal, um jogador que joga muito, ainda tem uma idade, na minha opinião, de permanecer no futebol europeu. Para o São Paulo, eu acho uma negociação das mais difíceis possíveis, né, galera? Outros clubes, eu acho que o PP pode, inclusive, permanecer no futebol europeu. Como meu papel é trazer a informação aqui para vocês, o Tricolor tá de olho, né, galera? O Tricolor tá de olho aí no PP, mas já adianto também, quem tá acompanhando aí esse vídeo, que é uma negociação vista assim como uma das mais difíceis pela parte financeira, tá bom? Então, vamos aguardar aí o que vai acontecer com o futuro do PP, se ele pode voltar ao futebol brasileiro. Aí os principais clubes que têm grana no caixa, obviamente, vão tentar contratá-lo. Se ele vai permanecer no futebol europeu, pode continuar em Portugal, pode ser negociado com algum outro país ali do velho continente. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Mas trazendo essa informação aí, mas também já dentro da realidade, né? Já dentro da realidade, sabendo dessa dificuldade que seria contratar esse grande jogador, um jogador que fez múltiplas funções no Porto, né? Ele é contratado como um ponta esquerda, como ele foi no Grêmio, voando, mas ele jogou até de ala, né? Jogou de lateral, jogou ali um pouquinho mais recuado como um meia de criação. Ele fez muitas funções, fez sempre muito bem, mas apesar de ser um grande jogador, seria uma dificuldade tremenda de fazer essa contratação. Fechado, rapaziada? Os 4 brasileiros que estão no Super Mundial de Clubes estão, neste momento, classificados para as oitavas de final, né? Estavam entre as 32 equipes disputando a competição e agora estão entre as 16 equipes que se classificaram para as oitavas de final. Uma já vai voltar para casa, até porque não tem como, né? Palmeiras e Botafogo. E outras 2 vão encarar pedreiras pela frente, né? O Fluminense classificou ontem, pega a Inter de Milão. O Flamengo também se classificou, pega o Bayern de Munique, para mim o favorito para mim é o Bayern dessa competição. Por que a gente está falando do Flamengo, né? Porque o Flamengo é o primeiro adversário do São Paulo na volta do Mundial de Clubes. Se o Flamengo avançar para as próximas fases, esse jogo terá que ser adiado e aí o Flamengo já não é mais o nosso primeiro adversário. Por quê? O jogo está marcado para o dia 12 de julho. E a final do Mundial para o dia 17. Então vamos supor que o Flamengo chegue pelo menos na semifinal. Não tem logística, né? Então teríamos nessa primeira partida contra o Flamengo adiada. E aí o São Paulo pode encarar a equipe do Atlético Mineiro na volta do Mundial de Clubes. Tudo isso vai depender da eliminação ou não. Se o Flamengo for eliminado agora, no domingo, nas oitavas de final, aí tá mantido. Jogo para o dia 12. Se o Flamengo avançar aí até pelo menos a semifinal, essa partida entre São Paulo e Flamengo, do dia 12, está oficialmente adiada, né? Então tudo isso vai influenciar bastante nos treinamentos do São Paulo, que começou hoje, né? Como eu disse para vocês, o Hernan Crespo hoje no centro de treinamento teve esse treino aí com o elenco São Paulino, e aí tudo isso vai fazer parte do planejamento. Porque a gente está fazendo um planejamento, por exemplo, para jogar no dia 12, por enquanto que está ali no nosso calendário. Aí o jogo adiado é mais uma semana, pelo menos, aí para a gente jogar de novo, e tudo isso faz diferença. Pode ser que algum jogador que esteja lesionado volte, pode ser que o Crespo tenha uma ideia nova na sua cabeça, coloque um time diferente, tem muita coisa, pode ser que dê tempo de um jogador chegar
numa contratação, pode ser que dê tempo de um jogador sair, então muita coisa pode mudar e a gente vai sempre trazendo essas atualizações aqui para vocês diariamente. Por isso eu falo, não é inscrito ainda? Já se inscreve para você não perder nenhuma dessas notícias. O vídeo está chegando ao fim, deixa o like, os comentários sobre os assuntos que a gente falou, fechou? Dá aquela moral para o nosso trabalho. Fiquem com Deus, um grande abraço, valeu!